Me pediram para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre o passe na casa espírita. Então, é o nosso assunto de hoje, é aquilo que ocorrerá daqui a alguns instantes na casa. Como que seria a postura lá dentro? Como que seria o que acontece aqui na sala enquanto vocês aguardam? O que é esse passe? Como funciona cada um dos mecanismos dessa transmissão fluídica. Mas para que a gente possa entender um pouquinho sobre passe, é interessante primeiro começarmos a entender um pouco da fisiologia espiritual. Então, começaremos com a ideia do fluido e do perispírito. Então, todos os seres, eles são ligados entre si. Por menos que a gente queira, nós nos ligamos uns aos outros, ou por mais que a gente queira, a gente se liga um ao outro por conta de emanações fluídicas, ou seja, estamos dentro de um mesmo campo, um campo mental de um único ser, um ser chamado Deus. Segundo nosso amigo André Luiz, o pensamento do Criador, ele emana para todo o universo. E ele cria uma substância inicial que dá condições de tudo se formar. Chamamos essa situação natural, inicial, de fluido cósmico universal. Ou seja, o pensamento de Deus, o que André Luiz chama de hálito divino, ele preenche o universo, como se estivéssemos em um grande oceano, todos nós mergulhados. Então, ao mergulharmos nesse oceano, duas coisas acontecem. Primeiro, surge um princípio chamado princípio material. E depois surge um princípio chamado princípio espiritual. Mergulhados nesse fluido, então, se encontram dois princípios que precisam interagir. Eu só consigo, como princípio espiritual, interagir nesse princípio material através desse elemento que nos une. Então, a propriedade e a qualidade dos fluidos é o que nós vamos ver, a questão do perispírito e o magnetismo e as aplicações magnéticas em si. Então, primeiro vimos Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no princípio era o Verbo. Por isso André Luiz fala hálito divino. Então, no próprio Evangelho, você tem, no princípio era o Verbo. E o Verbo disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Ou seja, de repente, temos uma matéria básica do universo para ser formada. E um ser pensante que fica mergulhado nessa matéria. É uma energia pensante. Um ser que pulsa. Um ser que absorve e emite energias. Quais energias? Ele respira o fluido cósmico universal. Então, ao respirar esse fluido, imaginemos cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, nesse grande oceano, pensando. Emitimos e absorvemos vibrações. Qual é a característica do fluido? Nenhuma. Qual é a característica do fluido a nos aproximarmos dele? A característica de nossos pensamentos. Então, todo fluido do qual eu me aproximo, eu começo a imantar pela minha capacidade eletromagnética, eu começo a imantar com minhas características pessoais. Esse fluido vai me envolvendo e quanto mais eu penso, mais eu vou criando uma identidade. Ao criar essa identidade, esse fluido continua me envolvendo, até que eu crio uma camada fluídica ao meu redor, que vai fazendo com que eu me individualize. Eu, espírito, não sou visto. Mas, carregado desses fluidos, eu adquiro uma carapaça espiritual, um envoltório, digamos assim, como Kardec afirmou, a história do perisperma,
ou seja, aquilo que envolve uma semente a gente chama de perisperma, aquilo que envolve o espírito chamaremos de perispírito. Então, nessa camada fluídica, tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação. Então, nesse momento, no planeta Terra, nós temos milhões, no caso bilhões de espíritos, que cada um tem uma característica própria. Mas formamos coletivamente um fluido planetário. Um fluido que é carregado com a característica do povo da Terra. Dos seres que habitam esse planeta. Dos seres que habitam a região do Tocantins. Se você sair do Tocantins e for para o Goiás, você sente a diferença vibratória, lógico, para aqueles que são mais sensitivos, você sente a diferença vibratória ao sair daqui e passar de um estado para o outro. Se você sai de Goiás para Minas Gerais, você sente a diferença do campo vibratório de um para o outro, porque nós coletivamente damos características a todos esses fluidos que estão à nossa volta, com a nossa característica individual, ou seja, pelo nosso perispírito, que individualizou-se, que é aquele fluido constante que gira em torno de nós e que nos deu uma individualidade, um corpo espiritual, uma identidade fabulosamente diferente em cada um, nós começamos a impregnar os fluidos à nossa volta. A cada um de nós é dado o poder de absorver e emitir essa força do universo. Então, o fluido é a matéria elementar primitiva dispersa por todo esse universo. É uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir uma variedade de corpos da natureza. É nesse elemento primordial para a vida que vivem e vibram todos os seres, todas as coisas, constelações, sóis. Então tudo é formado por esse fluido. Quem formou o planeta Terra? Segundo o nosso amigo Emmanuel, o próprio Cristo. Tirando do Sol uma abóbora incandescente e criando todas as condições para a formação desse planeta. Ou seja, são os seres inteligentes que administram a matéria. São os seres inteligentes que transformam essa matéria e vão fazendo todas as reações para que as condições, conforme o pensamento de cada espírito puro, que já atingiu toda a habilidade de lidar com esse fluido e toda a capacidade de acreditar em como lidar com ele, transformaram cada parte desse universo. Então, cada planeta tem seu general responsável, seu espírito puro responsável pela formação desse, pela condução da humanidade, pelas características fluídicas que vão estar de cada um. Então, nesse momento, a manipulação desse fluido pelos espíritos vai dar origem aos fluidos espirituais e depois ao material. A hora que a gente chama de matéria ponderável, é a matéria do mundo físico que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos. Quer dizer, formamos primeiro nosso corpo espiritual. Temos então uma identidade como espíritos eternos. Esquecemos-nos disso. Esse momento aqui é passageiro. São só 80 anos, 90 anos, 100 anos. É nada perto de nossa eternidade como espíritos. Somos espíritos visionários, somos espíritos antigos, temos cerca de 300 mil, 400 mil anos, 500 mil anos. Somos espíritos muito velhos, mas ainda tremendamente novos perante o universo. Tremendamente novos perante outros planetas que são muito mais evoluídos que os nossos. E o que nós precisamos aprender? A dominar como o pensamento pode mudar a nossa vida, como o pensamento pode mudar toda a nossa atividade corporal, que nos faz esquecer temporariamente de toda a nossa força. Às vezes estamos com essa armadura, que é o nosso corpo físico, nos esquecemos de nossas habilidades espirituais, da sensibilidade que temos, da habilidade mental que temos, da capacidade de formar uma série de imagens que se transformam em matéria, simplesmente por pensarmos. Mas por quê?
Porque estamos envolvidos nessa matéria ponderável, no corpo físico. Então, a matéria chamada imponderável, que é o nosso perispírito, é a matéria do mundo espiritual. Forma o espírito, as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. Então, nós temos aqui, nessa casa, nesse momento, 2 tipos de fluidos que estão se interagindo. Fluidos espirituais e fluidos materiais. No momento em que vocês adentram essa casa, existe um grande campo magnético lá fora, que simplesmente não permite que uma série de entidades que estavam tentando acompanhá-los ou prejudicá-los possam passar diretamente. São barrados por essa barreira magnética, são levados para outros lugares, às vezes conduzidos, às vezes não. Apenas são impedidos de entrar. Nesse momento aqui, esse fluido é espiritual. Para nós, ele é simplesmente invisível, não conseguimos percebê-lo, mas no plano espiritual, o espírito que está no mesmo campo vibratório, ele não consegue ultrapassar. Ele não consegue romper essa barreira magnética. Então, o fluido espiritual é imponderável para nós, mas ele é completamente tocável e difícil de se romper para um espírito que está na mesma condição, envolvido apenas pelo seu perispírito. Nesse momento, na hora que nós estamos falando da qualidade dos fluidos, sob o ponto de vista moral, estão de acordo com os sentimentos: ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade e vai. Hora que nós estamos falando desses sentimentos, lembrem-se, chegamos aqui na casa espírita, estamos necessitados de ouvir alguma coisa, queremos nos ligar a algo, queremos entender um pouco as coisas que nos acontecem, mas nem sempre nossa mente está aqui. Eu estou aqui ouvindo o palestrante, mas estou lá na minha casa, pensando nos meus problemas, pensando no que aconteceu no trabalho, com raiva de alguém. Minha mente está um turbilhão. Eu não estou conseguindo me equilibrar e podendo aproveitar as energias da casa, que num campo coletivo está envolvendo vocês agora nas vibrações de mentores espirituais, que tentam acalmá-los, tranquilizá-los, fazer com que vocês se sintam mais abraçados e acolhidos no momento em que se voltar ao seu sentimento para tranquilidade e não para angústia, para o amor e não para o ódio, para necessidade de paz e não de vingança, você consegue absorver todas as energias que possam reequilibrá-lo, não apenas na sala de paz, mas já aqui. Nesse momento, na reunião, são instantes em que, se prestarmos atenção, se começarmos a nos concentrar, percebemos essas vibrações caindo e tentando nos equilibrar. Então, moralmente, eu vou atrair os pensamentos daqueles que pensam como eu penso. Se eu chego na casa espírita e não estou mudando os meus pensamentos, eu não consigo me afastar daquelas entidades que estão me prejudicando. Por quê? Porque eu consigo continuar com o pensamento de isso não vai dar certo, isso não funciona, está errado, eu não quero. Você não conseguiu puxar para si sentimento nenhum de equilíbrio, porque o seu sentimento determina o fluido que te envolve. E isso é importantíssimo da gente entender. Meu sentimento, ele vai me envolver e criar em mim o campo magnético que eu quero, que eu mereço. Então nós buscamos para nós as situações que nos ajudam ou que nos prejudicam. Com relação a essa ideia, vamos lembrar que então, sobre o aspecto físico, são excitantes ou calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, consoladores, narcóticos, tóxicos, reparadores. Quer dizer, qual é o fluido que está perto de você? Aquele que você buscou. Aquele que sua mente nesse momento, turva ou não, está procurando. Um fluido pode ser relaxante, pode ser calmante, e por isso o passe. O que é o passe, senão a transmissão fluídica, que nós vamos ver daqui a algum tempo, e que ele
é responsável por ajudar a você, que não consegue controlar às vezes seus pensamentos, que está num turbilhão, a ter a retirada dos fluidos que te incomodavam e a absorção imediata de fluidos que possam reparar o seu organismo espiritual, ajudar a você a ter condições de reequilíbrio, fazer com que você se alivie em suas dores e saia daqui com condições de respirar um novo ambiente espiritual. Depende de quanto tempo para você se reequilibrar. Depende do tempo que seu pensamento ficar com essas ideias. Porque se você sair dali para fora e começar a continuar falando mal do fulano que você estava falando, as energias vão demorar pouco tempo para ficar e você vai voltar ao desequilíbrio que estava. Porque não aproveitou o presente. Não aproveitou que a espiritualidade, grandes amigos espirituais, grandes pessoas que estavam ao seu lado, que podiam te ajudar nesse instante a ter uma paz de espírito, a refletir um pouco mais. Então, nesse instante, vamos lembrar, somos responsáveis por cada um desses fluidos que emitimos. O quadro de fluidos, seria o de todas as paixões, de virtudes, de vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que elas produzem. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre fluido, leia a Gênesis, capítulo 14. É um capítulo muito bom, que fala sobre todas as propriedades fluídicas, sobre esse mundo em que o meu pensamento modifica. Lembrando que eu tenho um outro tipo de fluido, que esse é o mais preocupante para nós. O fluido chamado fluido vital, ele é um fluido composto por vida, vitalidade. No momento em que eu encarno, no momento em que meu perispírito se liga ao meu corpo físico no embrião, ele carrega esse embrião com um fluido eletromagnético, e esse fluido eletromagnético envolvendo o embrião dá uma vida a esse embrião. Ele começa a ter uma capacidade chamada vital. Enquanto você tiver esse fluido, você tem vida no seu corpo. Quando esse fluido se esgotar, seu corpício vai embora. Mas isso demora. Porque, na verdade, nós acabamos de ganhar uma bateria. Uma bateria que vai se recarregar todas as noites. Então, o meu perispírito, ele tem uma redução. Ele se aproxima do casal. E no momento em que há a concepção entre homem e mulher, o meu perispírito ele atrai o espermatozoide adequado à minha reencarnação. Ele atrai magneticamente, entendam. Eu, com toda a minha inconsciência, como espírito, vibrando intensamente, meu perispírito atrai aquele corpo que aquele DNA do espermatozoide tem especificamente para o tipo de doença que eu vou ter e eu atrair. O tipo de corpo que eu vou ter e eu atrair. Conscientemente ou, na maioria das vezes, inconscientemente. Então aquele papo que eu não pedi esse corpo. Pediu. Seu inconsciente pelo menos pediu. Mas eu não queria esse corpo. Mas é o que você teve perante a sua consciência íntima. É o que você puxou. Eu não pedi essa vida. Pediu. Você atraiu essa vida. Você atraiu essa forma espiritual que você tem. Você atraiu cada um dos campos da sua capacidade ou não de administrar seus problemas, e a dificuldade de administrá-los está exatamente na falta de credibilidade que você tem como espírito de sair dos problemas. De achar que eles são culpas do outro. Que eles são de problemas em que você não dá conta de administrar. Você dá conta. Se você não desse conta, você não teria conseguido esse corpo dessa forma, nessa família, nessa atração. Porque as atrações fluídicas, elas vêm exatamente impregnadas desse fluido que nos auxilia a percebermos espiritualmente o que precisamos. Só que tem momentos em que a gente está angustiado. Tem momentos que nós não estamos felizes. Tem momentos em que nós estamos apertados. Por quê?
Porque atraímos fluidos demais, atraímos espíritos demais, atraímos companhias complicadas demais, porque o nosso inconsciente ainda nos trai. É nesse momento em que você vem para uma casa de oração, qualquer que seja ela. Você busca no seu interior condições para se reequilibrar. Seja num culto evangélico, seja na igreja católica, seja na Umbanda, seja na doutrina espírita. Em qualquer lugar em que seu coração buscar Deus, em qualquer lugar, você consegue buscar as energias que poderão te ajudar a recuperar. É lógico que em qualquer lugar em que tem energia superior, você não vai conseguir achar isso dentro de um gramado onde todo mundo está xingando o juiz. Vai ser mais difícil. Talvez complicado. Mas você consegue buscar pensamentos que te equilibrem conforme as casas em que você vai e conforme os momentos de internalização do seu pensamento. O fluido vital, ele usa das modificações do fluido cósmico, e essa modificação, ela ligada ao corpo, ela se faz mais forte na matéria. A matéria sem ele não tem vida, nós já falamos. Então, olha só, o espírito então encarnado, ao encarnar no plano físico, assim vem constituído. Eu tenho aqui o espírito, o perispírito, o fluido vital e o corpo físico. Esse fluido vital nós depois vamos chamar de duplo etérico, esse fluido que envolve meu perispírito, nós chamaremos de duplo etérico. Mas o espírito, ao desencarnar, quando ele morre, o que ocorre? Fica o espírito, o perispírito, o fluido vital vai cair fora, retorna à sua origem e meu corpo físico também vai embora. Ou seja, ao desencarnar eu só fico com o meu corpo espiritual. Como é meu corpo espiritual? Exatamente como era meu corpo carnal. Posso até estar mais moço ao desencarnar, depois de algum tempo em que eu sair da influência do corpo. Enquanto eu ainda estou sob a influência do meu corpo, a memória celular do meu corpo influi no meu perispírito. Assim como a minha memória espiritual influi no meu corpo físico. Ou seja, estou irritado, zangado, chateado, angustiado, o que eu vou atrair para o meu perispírito? Um monte de energia ruim que vai ficar circulando. Onde que ele vai impregnar? Meu corpo físico. E aí vem as doenças. Por isso que falamos que toda doença material tem um fundo espiritual. Primeiro eu atraio mentalmente, através da minha postura mental, das ligações mentais que eu possuo, de cada uma dessas ligações que eu estabeleço. Pessoal, na hora que nós estamos falando dessas ligações espirituais, é muito importante entender, eu atraio os pensamentos. Nos ligamos a todos que pensam como pensamos. Eu busco para mim as minhas dores. Mas assim como eu posso buscar, nesse momento, o meu consolo, a minha cura. Eu posso buscar aquilo que me equilibra, aquilo que pode me fazer diferente. Então, nesse momento, lembra que o perispírito, que é o que vem em torno do espírito, esse envoltório sutil, perene da alma, que possibilita a sua interação com o meio espiritual e físico, ele vai te ajudar a se livrar todas as noites do seu corpo físico, que de repente é cansativo, que está aqui, mas abençoado instrumento para que nós possamos viver uma encarnação, mas toda noitezinha, toda noite eu saio do meu corpo e vou vivenciar minhas experiências no plano espiritual. Como eu vou vivenciar? Mentalmente, me ligando àqueles que eu atraí. Posso ir para lugares fabulosos e fazer trabalhos maravilhosos com a espiritualidade superior, ou posso ser conduzido a farras homéricas, a esbórnias, a momentos em que eu chego e acordo mais cansado do que eu dormi. Durmo igual uma pedra, acordo igual uma jaca. Porque justamente eu não consigo me livrar daquelas energias, daqueles espíritos que sugaram toda a minha energia vital, porque eu não consigo me desligar mentalmente dos desejos inconscientes daquilo que é a ilusão do prazer. Quando, na verdade, a vida do espírito, ela é que me dá um prazer maior. Mas qual vida? A vida mental em que eu consigo me ligar
a coisas produtivas. A ideia da capacidade mental que eu posso ter, das possibilidades do meu perispírito, das possibilidades do meu corpo físico quando o meu perispírito altera, da capacidade de perceber que cada dia eu posso me superar e posso ser diferente e melhor. Mas não, eu prefiro me acomodar. Eu prefiro esperar que alguém olhe por mim. Eu prefiro esperar que alguém tenha piedade de mim e olhe o tanto que eu sofro. Eu preciso de consolo, de carinho, de amor, de colo. Na verdade, eu preciso apanhar. Eu preciso que as pessoas percebam que nós precisamos de colo, sim. Mas só teremos o colo quando fizermos por onde. Quando nossa mente, ela se voltar para a percepção de que tudo eu posso transformar. Eu posso transformar a realidade do meu corpo, mas eu preciso ter uma vontade fundamental para isso. Eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter uma metodologia que me ajude a fugir daquilo que sempre me complica. É emagrecer que é difícil, né? Não, mas é tão difícil fazer dieta, é mesmo. Você tem que sacrificar daquilo tudo que a gente foge para poder, né, dar a ilusão do prazer. E aí eu fujo da dieta, por quê? Não, aí eu não posso comer nada que é bom. Na verdade, você pode comer tudo que é bom, desde que equilibradamente. Mas quem disse que somos equilibrados? Quem disse que nos contentamos com um pedaço de picanha? Quem disse que nos contentamos com apenas um pouco daquilo que é bom? Não, nós queremos mais como se não fosse o último momento. Mas não é. Somos espíritos eternos. O problema é que o nosso corpo, nessa encarnação, suporta só uma quantidade de veneno que induzimos a ele. E a toxicidade daquilo que a gente impregna no corpo, e é muita coisa, acaba atrapalhando e muito. Então, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda os dois em estados diferentes. Detalhe, um interfere no outro. Então, o perispírito é a substância que envolve o espírito, corpo fluídico, constituído de fluidos de cada planeta. Condensação do fluido cósmico. Laço entre o espírito e o corpo. Varia conforme a evolução espiritual. Base de todos os fenômenos mediúnicos. Agente, sobre o organismo e está em contato molecular, ligado ao nosso corpo, molécula a molécula. Pensei, eu materializo algo no meu corpo e essa materialização do que ocorre no meu corpo, ela vai mudando o meu corpo. Por isso, câncer. Por isso, gastrite nervosa. Por isso, às vezes, doenças diversas, tumores no cérebro, câncer, de várias formas. Então, no momento em que eu penso, eu emito modificações no meu perispírito, que emite modificações no meu fluido vital, que impregnam o meu corpo físico e ao longo do tempo ele pode causar problemas. Por isso, muitos estão aqui, vêm na casa em tratamentos espirituais. Nesses tratamentos espirituais, o pessoal acaba buscando um consolo. Olha, eu estou com muitas dores, eu estou com problemas espirituais diversos, eu não consigo entender o que acontece comigo. Então, na Casa Bezerra de Menezes, existem duas portas de entrada. Vocês têm o tratamento espiritual na terça-feira, vocês têm a reunião pública na segunda. Nesses momentos em que temos as palestras de esclarecimento, nós temos um momento em que a espiritualidade os recebe ali fora. Cada um de vocês, abraçado pelos nossos irmãos espirituais, convidados a entrar no nosso campo fluídico. Os perispíritos deles envolvem os seus, abraçam e tentam fazer com que, mesmo sem querer, resistentes, às vezes vocês se sintam envolvidos por uma energia que pode causar a primeira mudança, enquanto estamos tentando pensar às vezes no mal, na angústia, na dor, não conseguindo fugir daquele sofrimento que me angustia. A espiritualidade nos envolve lá fora. Mas
A assistência espiritual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ou de qualquer centro, ela tem por objetivo dar ao irmão condições de reequilíbrio espiritual. O que é a condição de reequilíbrio? Renovação fluídica, mental, posicionamentos, como, ao ouvir uma palestra, pensar um pouquinho, sair daqui refletindo em o que eu estou fazendo da minha mente, o que eu posso fazer para me modificar, como que meu coração pode agir para ser diferente, para se equilibrar, para sentir que está melhorando. Então, a condição de reequilíbrio, lembramos que todo tratamento ele visa o seu bem-estar moral e dependerá da sua postura mental cada etapa da melhora física e mental. Ou seja, ao adentrarmos naquela sala de passe, que somos recebidos aqui fraternalmente, como disse, tem uma triagem na terça-feira, que pessoas que conversam, chegam com a Isilda ou com a Aide, falam assim, olha, eu estou com problema espiritual, ou eu não sei, eu estou, tem umas cadeiras levantando lá em casa, eu não sei o que está acontecendo, ou estou com uma doença grave, o que está correndo comigo? Aí a Isilda vai esclarecê-los, mostrar como funciona a doutrina espírita, convidá-los para as palestras, pedir para você passar por um tratamento e falar assim, você vai passar pelo passe. No momento em que vocês estão na sala, que é mais importante, é esse momento depois da música, depois que as meninas pedem, é um momento agora de vocês tomarem o passe. Tem gente que acha que o passe é só lá dentro. No momento em que vocês estão aqui, ouvindo a musiquinha, é o momento em que a espiritualidade está anotando um por um cada um dos problemas, cada uma das situações, fazendo algumas terapias para aqueles que já estão abertos a elas. Muito do tratamento espiritual já foi feito enquanto eu estou conversando com vocês. Tem uma série de espíritos entre vocês ajudando nesses tratamentos para melhorar o campo mental. Mas toda cura, toda melhora, toda possibilidade de modificação, ela só vai ocorrer se existir uma permissão. Eu não consigo induzir mentalmente ninguém, a não ser que você permita. Então, no momento em que está aqui, entre em vibração, entre em sintonia com o Cristo, entre em sintonia com seus mentores queridos, para que você possa perceber que a mudança espiritual será iniciada por aqui. E na hora do passe, eles vão transfundir lá energias, tanto do médium, ou seja, energias vitais, quanto energias espirituais. O médium está envolvido numa aura espiritual com o seu mentor e estarão dando a vocês canalizações específicas energéticas, agora com energia material que os espíritos ainda não aplicaram aqui, ou que aplicaram usando a energia de um ou outro que estava mais equilibrado, mas agora eles vão direcionar. Olha, o centro coronário da nossa irmã não está absorvendo energia espiritual, vamos limpar esse centro coronário? Vamos. Agora ela consegue absorver energia espiritual, então ela vai equilibrar todo o seu corpo. É isso que acontece durante aquele 1 minuto e meio que ficam dentro da sala. O que pode ajudá-los nesse momento, nessa sensação de vigor? Por que tem gente que sai de lá igual? Porque está com a mente em outro lugar. Fica lá, curioso. O que esse povo está fazendo aqui? Fecha os olhos. Ora com o coração. Sinta esse processo. Primeiro, o médium vai se aproximar de vocês, vai sentir a sua aura. Ele vai fazer uma limpeza na sua aura. Muitos às vezes vão se movimentar, outros não, vão apenas se aproximar, mas eles estão fazendo uma limpeza, retirando parte por parte dos minúsculos organismos espirituais que foram acumulados pelo seu pensamento. Eles vão limpar. E aí, em um segundo momento, eles vão fazer a reposição das energias salutares que a espiritualidade reservou a você. Às vezes, tem espíritos que vão para regiões distantes, buscarem plantas, propriedades espirituais, só para aplicarem em um paciente aqui. Às vezes, vocês não sabem a luta que é uma espiritualidade trazer cada um de vocês nesse lugar para tomar um único passe.
Simplesmente porque você está resistente, porque você não quer vir aqui, porque você não quer a transformação, porque você acha que isso não vai adiantar nada na sua vida. Experimenta. Experimenta ter uma postura de receptividade. Experimenta estar voltado no seu coração para a busca interna dessa transformação. E aí você vai perceber que o Cristo vai te dizer, tua fé te curou. Lembre-se, não é só o passe que vai te ajudar. É a postura diária. É a hora que você tiver a mudança, você constantemente estar voltando à casa ou voltando aos lugares que te equilibram, fazendo um evangelho em casa, fazendo preces que possam criar uma ponte entre a espiritualidade e você, porque às vezes o grande mal está na sua casa, você tomou passe, você está bem, mas chega lá, ela está carregada de energia, você está energizado durante um tempo, mas você precisa mudar o ambiente espiritual da sua casa. O tratamento vai te ajudar, porque ali são guardadas algumas entidades para a gente conversar com elas na quinta-feira. E elas, às vezes, são convencidas, mas às vezes elas esperam sua modificação interior. Não, você não me convenceu de que eu tenho que deixá-lo, não, ele não mudou nada, ele continua xingando os outros, ele continua falando mal de todo mundo, por que você acha que eu vou deixá-lo em paz? Somos aquilo que pensamos. Atraímos para nós aquilo que nosso coração nos diz. Então, vamos tentar mudar essa energia espiritual, lembrando que se está difícil, vem na conversa fraterna. Bate um papo com a Zilda, bate um papo com a Aide, bate um papo com quem estiver aí. E lembrem-se, conversando, se sentindo envolvidos, mudando a postura, criando um novo hábito, uma nova cultura, porque não é fácil quebrar um processo cultural. Minhas células já estão acostumadas a receber energia ruim. Eu, conseguindo mudar minha postura mental, conseguindo modificar os meus pensamentos e sentimentos, eu vou, às vezes, mudar com muita facilidade. Lembro-me de um caso besta em que um mestre estava com seus discípulos à beira de uma floresta e ele simplesmente olhou para os dois discípulos e falou assim, tem 3 caras descendo ali aquela floresta, eles vão todos morrer. Eles vão morrer? Vão morrer. Que isso, mestre? Não, vão morrer, tá no karma deles, olha lá, eles vão morrer. Aí de repente volta os caras, um monte de lenha, e todos vivos. Aí os discípulos falam assim, mestre, errou, hein? Errou, mas errou feio, olha lá, eles estão vivos, estão completamente vivos. Aí o mestre falou assim, não, alguma coisa errada aconteceu aí. Gente, o que vocês fizeram lá na floresta? Não, nós não fizemos nada, nós fomos recolher essas lenhas. Não, mas o que mais que vocês fizeram? Não, um senhor passou, me pediu um pedaço de pão, eu tinha um pão, nós demos um pão para ele. Tinha até uma carninha diferente lá, nós demos esse pãozinho, molhamos para ele e demos. Ficamos conversando com ele um tempo e fomos embora. Aí o mestre cutucou as lenhas lá, tinha uma víbora venenosa, mortal, morta no meio dos galhos. Aí falou, mestre, mas a víbora não picou eles não morreram. E eu tenho culpa da providência divina se deixar influenciar por um pedaço de pão? Podemos mudar nosso destino. Podemos mudar nossos pensamentos e nossos sentimentos. Podemos mudar nossa vida apenas com uma única postura mental que dá início a todo um processo disciplinar que vai me ajudar a construir um novo destino. Se eu entrar naquela sala disposto a sentir essa energia, a sentir essa modificação, talvez você saia daqui muito diferente do que chegou. Mas isso depende de cada um. Obrigado pela oportunidade. Até um outro momento.